Boa noite a todos. Hoje o nosso tema, como vocês já viram, é felicidade. E aí, como eu gosto de dar sempre uma pesquisadinha sobre o significado do tema, né, da palestra, eu fui procurar, né, no que o dicionário nos diz a respeito da palavra felicidade. E deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha colinha. Então, lá tem assim: significado: estado de satisfação plena, estado de contentamento, condição de pessoa feliz, alegre, contente. E aí eu fiquei pensando, isso daí a gente já sabe, né? E aí eu queria um pouco mais. Falei, vamos ver de onde que se originou, porque toda palavra teve uma origem, né? Aí eu pensei, vamos ver de onde que originou essa palavra. E aí, pesquisando a origem, tá lá. Vem do Félix. Eu tenho alguns amigos chamados Félix, depois eu vou até falar isso para eles. Félix quer dizer fecundo, fértil, produtivo. Então, a origem da palavra felicidade está em dar, né? Esse de contentamento vieram depois, né? Mas a origem, o princípio do significado de felicidade era em dar, era em produzir. E eu fiquei pensando, muito interessante isso, porque realmente, né? A gente fica tão feliz quando a gente percebe que fez algo que serviu, que ajudou alguém, né? A gente se sente bem com aquilo, a gente se sente feliz, né? De saber que aquilo que nós fizemos serviu para alguém. E a felicidade, ela, no livro Ave Luz, diz que a felicidade ela é um conjunto de qualidades. E que esse conjunto de qualidades, eles não tem como a gente pegar de quem as possui. Porque são qualidades que se adquirem. Então, não tem como a gente pedir emprestado ou tomar de alguém. A gente tem que adquirir essas qualidades no nosso esforço, né? Da vida aí, não digo nem do nosso dia a dia, mas do nosso esforço. Aí eu fico pensando, né? O que é felicidade para nós? Kátia, o que é felicidade para você? Seus netos? E você, Germana, o que é felicidade para você? Estar bem em todos os momentos. Estar bem em todos os momentos. E se cada um de nós formos responder o que é felicidade, cada um tem a sua interpretação de felicidade, não é verdade? Porque a felicidade, ela é individual. O que é felicidade para mim pode não ser para o Douglas, né? Mas é o estado que a gente se sente feliz, é daquela maneira. E nós, todos nós, desejamos ser felizes, não é verdade? Quem que não quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz. É um objetivo nosso. Mas na vida, às vezes, a gente vê que meio que confundindo o que seja felicidade. Ou então, colocando ela em situações de vida, do dia a dia, num desejo, né? Aí a gente não
não é atendido o desejo, ou o sonho não realiza e a gente se sente infeliz. E aí a gente acha que a gente não é feliz por conta disso. Então, acabamos ofuscando a felicidade. Então, a pergunta é: o que nós temos que fazer para adquirir aquele conjunto de qualidades, né, que tem lá em Aviluz? O que nós precisamos para adquirir? Quais são essas qualidades aí, né, que a gente tem que ter para poder sentir essa felicidade? E nós vamos pesquisando, olhando, conversando com outras pessoas. E, às vezes, a gente confunde alegria com felicidade, satisfação com felicidade, né? Eu lembro que uma vez, há uns 20 e tantos anos atrás, uma dirigente de curso, que eu fazia curso na época, a dirigente comentou assim na aula, um curso na Casa Espírita, né? Ela falou assim: alegria demais é desequilíbrio, felicidade demais é desequilíbrio. Gente, eu fiquei assim, tão chocada com aquilo, sabe? Porque eu sempre fui muito expansiva, eu sempre gostei muito de conversar, dar risada, brincar com as pessoas. Então, eu sempre me considerava uma pessoa alegre. E aí eu pensei assim: nossa, como assim desequilíbrio? Olha, eu vou confessar para vocês que até hoje eu acho que não é desequilíbrio, tá? Mas é a opinião dela, é a forma como ela enxergava as coisas. Mas depois, com o tempo, eu fiquei pensando que talvez ela estivesse falando daquelas pessoas que vivem meio que fora de uma realidade e que acha que tudo é só flores. E não é assim, né? A vida também traz bastante espinhos junto com essas flores aí. E a gente vai... Aí, Miriam, toda vez que eu falo agora isso, eu lembro de você. E a gente vai tentando e podando esses espinhos para enxergar a beleza da vida, né? Afinal de contas, se nós não procurarmos a beleza que a vida tem em tantos momentos, nós não conseguiremos de verdade sermos felizes. E quando Jesus disse a felicidade não é deste mundo, ele se referia, como no texto que passou agora há pouco, a felicidade plena. Aquele estado de espírito pleno de felicidade. Lembro que na última palestra que eu fiz, eu estava falando sobre a fé, né? E a fé, ela tem que ser exercitada. E a felicidade também. Porque se nós pegarmos como exemplo a historinha do texto agora há pouco, são pontos de vistas diferentes. Um senhor puxando uma carroça e uma moça vendo aquilo, uma moça que já não era muito feliz, né? Vendo aquilo, se entristeceu e foi falar com ele que, coitado, né? Essa pessoa deve ser muito infeliz. E ele disse: não sou. Sou muito feliz, só não sou mais feliz por ver que nem todo mundo que eu encontro sorri. Então, qual é o nosso ponto de vista? Como nós enxergamos as coisas que nos acontecem? Como nós encaramos as adversidades da vida? Porque isso é fato, todo mundo tem, ninguém vive sem ter nenhuma questão a se preocupar ou algo a resolver. Todos nós temos, né? Então, como que eu enfrento tudo isso? Como que eu estou lidando com as frustrações? Porque a gente se frustra, né? A gente deseja tantas coisas e tantas coisas não acontecem. Às vezes a gente luta,
almejando um resultado X e aquele resultado não vem. Então, como que está a minha vivência diante dessas situações? Como eu estou encarando isso? Eu estou encarando, como Jesus disse, combatei o bom combate, ou eu estou me prendendo na negatividade, na autopiedade, no coitadismo, né? Como que eu estou relacionando com isso? Porque aí sim, a gente vai estar percebendo o nosso grau de felicidade. Porque ninguém é feliz se enxerga só o lado negativo de tudo. Ninguém é feliz se só valoriza as coisas negativas. Lembra aquela historinha que já foi contado tantas vezes? Que é assim, mais ou menos assim, a vida é como dois lobos, né? O lobo bom e o lobo ruim. Eles vão te devorar. Mas para eles te devorar, eles têm que ser fortalecidos. E você que dá o alimento a ele. Qual lobo você está alimentando para te devorar, para te dominar? É o lobo bom ou o lobo ruim? E nós todos temos. Nós temos sentimentos, às vezes, nós temos emoções, às vezes, que não são legais. Porque nós somos espíritos ainda falíveis, né? Nós ainda erramos muito. E como que a gente tem lidado com isso? Nós temos aceitado essas nossas emoções negativas? Ou a gente finge que não sentiu, finge que não é aquilo e esconde lá, bonitinho, porque a gente quer ser bom. Quem é que não quer ser bom? Todo mundo quer ser bom. Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer espalhar o amor, a paz, a alegria. Mas raríssimas as pessoas que conseguem, né? Mas isso não quer dizer que nós sejamos pessoas ruins. Como também ter atos de bondade, né? Socorrer alguém no momento de dificuldade, faz de nós pessoas plenas de bondade ou de amor. E saber reconhecer isso em nós, respeitar isso em nós, nos auxilia muito, nos ajuda muito na vivência da felicidade. Porque não é porque eu tenho, sei lá, que eu tenho inveja do Juliano, de alguma coisa legal, bonita que ele faz. Por exemplo, o Juliano é uma pessoa extremamente responsável e tudo que ele se propõe a fazer, ele faz muito bem feito. E eu admiro muito ele por isso. Então, não é rasgação de seda não, gente, é fato. Não é porque eu admiro isso nele, ou, sei lá, se algum dia eu senti inveja do tamanho de senso de responsabilidade que ele lida com as obrigações dele, que faz com que eu seja uma pessoa invejosa e que ajo com inveja, tramando o mal de alguém. Todos nós temos momentos de inveja quando a gente, sabe aquele, ai, eu vi assim, nossa, Kátia, como tá lindo o teu cabelo, o que que você fez? Ai, eu usei isso, ai, que legal, vou comprar para passar no meu. Isso é inveja, eu invejei o cabelo da Kátia, então eu quis aquilo para mim também. Isso faz de mim uma pessoa ruim? Não. Não faz. Por isso que as pessoas têm mania de dizer assim, a inveja boa, a inveja branca, né? Mas assim, é inveja. O que a gente faz com ela é que vai estar mostrando quem somos nós. E quem somos nós? Quem nós somos? Já pararam para pensar quem você é? Não é assim, a Cássia, né, fulana de tal, CPF tal, RG tal, que mora na rua tal, número tal, bairro tal, município tal. Não. Quem sou eu?
o que eu quero para a vida. O que eu quero para essa minha existência. Como eu quero viver. Como eu quero morrer. Nenhum de nós pensa em ser pessoas que não sejam legais. Não é verdade? Todos nós queremos. Mas o que eu tenho feito para que eu seja assim? Quero ser feliz. O que eu tenho feito para colaborar com a minha felicidade? Vou dar um exemplo. Eu conheço uma jovenzinha que ela teve um filho. Ela é uma criança ainda, 15 anos. E o pai do filhinho dela tem 16. E outro dia ela estava colocando assim, eu quero morrer. E aquilo me assustou muito. E eu procurei conversar com ela. E é uma menina que eu gosto demais. Aí eu procurei outra pessoa adulta do convívio direto dela para conversar, falar, olha, estou preocupada, fulana está dessa forma. Ah, isso não foi nada. Isso foi frescura, porque tinha brigado com o pai do filho dela. Então, assim, eu falei, não é frescura. Ela precisa de alguém que a oriente, porque ela não pode colocar a felicidade dela e a capacidade dela de aprender a amar a vida nos ombros de outro. Nenhum de nós pode isso. Eu sei que é difícil quando nós convivemos com outras pessoas. Vamos colocar aí, quando a gente é solteiro, com pai e mãe, né? Quando a gente é casado com o esposo, com a esposa, é difícil a gente achar esse equilíbrio, né? Mas nós precisamos nos amar. Em primeiro lugar, é amar a si. Por quê? Como que eu vou colocar nos ombros do meu esposo, da minha esposa, dos meus pais, ou de um namorado, ou de um amigo, a responsabilidade da minha felicidade? Não posso. Por mais que eu conviva com a pessoa, eu não posso fazer isso, porque ele não tem responsabilidade nenhuma de me fazer feliz. A única pessoa responsável pela sua felicidade é você mesmo, mais ninguém. E aí a gente escuta muito assim, principalmente na casa. Não deixe o lixo do outro te contaminar. Você só fica triste, magoado, se você permitir. Ninguém vai te magoar se você não permitir. Gente, não é verdade. Muitas vezes a gente fica. Agora, na hora que a coisa acontece, a gente fica. Porém, alimentar aquilo é que faz a diferença. A emoção, ela vem no impacto da coisa. Agora, o que você vai fazer com ela é outra história. O que você vai alimentar com aquilo é outra história. Porque eu posso muito bem ter entendido errado. Que quantas vezes a gente fala uma coisa e os outros entendem outra, principalmente no WhatsApp, né, gente? O WhatsApp é incrível para as pessoas distorcerem o que está se falando. Então, a gente até costuma falar, manda áudio, que fica mais fácil de você entender o que a pessoa está querendo dizer, porque quando a gente fala, a gente põe a emoção no que a gente fala, né? Então, às vezes, eu posso estar dizendo assim, oi, querida, ou então, oi, querida. Então, quando eu escrevo, vai ser oi, querida. Agora, quando eu falo, a gente percebe como que é esse querida ou querida, né? E quantas vezes a gente faz isso?
Quantas vezes a gente acaba sendo mal interpretado porque a gente não soube transmitir o que a gente queria, o que está em nós. E se a gente não consegue transmitir para o outro, é porque a gente também não consegue identificar em nós a nossa emoção, o nosso sentimento daquele momento. Aprender a identificar quem somos é a base para tudo. Para termos autoamor, para desenvolvermos compaixão com o outro, para termos felicidade. Nós precisamos. Aqui se chama Casa de Estudos Espíritas Novo Alvorecer. Estudos. Por quê? Quando o primeiro grupo que fundou a casa se juntou, nós recebemos uma mensagem do plano espiritual do mentor da nossa casa, Salúcio, e ele nos orientou que nós precisamos estudar, nós precisamos nos conhecer. Então, a principal função da Siena é ajudar ao próximo a se conhecer, a levar ferramentas para que a pessoa aprenda a se conhecer. Nós mascaramos demais as nossas emoções, nós mascaramos demais os nossos sentimentos, as nossas atitudes. Nós usamos muito de subterfúgios para justificar o que a gente faz, como a gente sente, como a gente vive. Será que nós estamos vivendo como a gente gostaria de viver? Será que nós estamos fazendo o que a gente gostaria de fazer? Será que nós estamos convivendo com quem a gente queria realmente conviver? E será que estamos agindo como a gente gostaria de agir de verdade? Porque a vida nos prega tantas armadilhas, né? E se a gente não tiver vigilante, se a gente não tiver ali tentando ter um real conhecimento de quem somos, a gente cai nessas armadilhas. O e como, né? Então, vamos começar a pensar, analisando de dentro e de fora quem somos. Porque às vezes a gente pensa assim: eu sou uma pessoa que quero fazer a diferença na vida de alguém. Que seja uma única pessoa, mas eu quero fazer a diferença. Eu estou dizendo eu, tá, gente? Sempre falei isso. Eu gostaria de poder fazer a diferença positiva na vida de alguém, porque diferença negativa a gente faz mesmo, né? Mas fazer a diferença positiva na vida de alguém. Anos atrás, ainda lá na outra casa, veio para a entrevista uma moça. E ela falou assim para mim: eu não tenho alegria de viver. E eu gostaria de não estar vivendo, eu queria morrer. Mas eu não vou me matar. Eu tenho a suspeita de um câncer na mama e eu nunca fui no médico. Porque eu quero que ele cresça e que eu morra. Porque eu leio muitos livros espíritas e eu fico pensando que eu não tenho porquê de estar aqui. Aí eu olhei assim para ela e falei assim: e você já parou para pensar que se você morrer, você morre como suicida inconsciente? E você já parou para pensar que se você morrer assim, você não vai para onde você está pensando que vai? Ela arregalou os olhos, olhou para mim assustada. E ali foi a primeira conversa nossa, e depois daquela vieram muitas, e a nossa conversa não acabou por aí. Passado, acho que mais ou menos 1 ano e pouco,
ela me procurou na casa novamente e falou para mim: olha, Cássia, eu estou me mudando, eu estou indo morar em São Paulo, meu marido vai trabalhar lá e eu estou indo para lá. Mas eu vim aqui para dizer que você foi um divisor de águas na minha vida. Porque antes de você, eu enxergava a vida de uma forma. E depois, com a sua ajuda, eu passei a enxergar diferente. E eu não tenho câncer na mama. Eu fui no médico, fiz os exames, não tenho. E eu vou lutar pela vida. E eu adquiri prazer de viver. E eu falei para ela: parabéns, não fui eu, foi a tua disposição de mudar. Né? E acho que também o medo, né, gente? Porque pensar em morrer e não ficar num bom lugar assusta. E, enfim, naquele dia eu voltei para casa pensando: puxa, acho que eu fiz uma diferença positiva, né? Mas não parei por aí. Continuo querendo fazer. Porque eu não sei, eu não tive mais notícias nenhuma dela. Ela foi embora para São Paulo, nunca mais eu tive notícias. Eu acho que ela deve estar bem, mas pode ser que não esteja, depende, né? Se ela continuou alimentando aquelas coisas boas que ela saiu carregando, ela deve estar muito bem. Mas se ela não alimentou, pode ser que ela não esteja. Como eu não tenho notícias, não dá para saber. Eu rogo que esteja bem. Assim, somos nós. Isso é o que eu quero. Isso, para mim, é uma meta de felicidade. É isso, fazer a diferença na vida de alguém. E todos nós temos uma meta de vida. Então, eu quero que hoje vocês vão para casa e pensem nisso. O que vocês querem para a vida de vocês? Qual é a meta de vida de vocês? Porque aonde está a sua meta de vida está você. Que nós somos o que nós projetamos, o que nós desejamos, o que nós buscamos. Isso é o que nós somos. Nós somos o que nós vivenciamos. Se eu procurar vivenciar coisas boas, eu vou com toda certeza desencarnar um pouquinho melhor. Né? Então, não basta a gente pensar. A gente precisa também agir. Fazer. Construir, trabalhar. Eu gosto muito de ir buscar nos... Deixa eu ver onde que está aqui, gente. Eu escrevo muito quando eu estou preparando palestra, porque é uma forma que eu tenho de estudar, tá? Homero, ele compreendia a vida, e eu gosto de buscar nos filósofos também coisas, porque ele sempre tem muito que nos ensinar, né? Ele compreendia a coragem, ele compreendia a felicidade. A compreensão dele era que felicidade era você ser corajoso, você ser guerreiro, você lutar por um ideal de construção. Era isso. Para ele era isso. Então, esse negócio de uma vida... Um dia perguntaram para ele: Homero, se você pudesse ter uma vida longa e tranquila, ou qual que você escolheria? Uma vida longa e tranquila ou uma vida curta e gloriosa? Aí ele: curta e gloriosa. Eu acho que ele viveu pouco mesmo, viu? Porque ele fez muito. Então, assim, ele falou: do que adianta você ter uma vida longa e tranquila se você não fizer a diferença positiva na vida de ninguém? Você tem que ter um ideal, você tem que buscar esse ideal, você tem que lutar por esse ideal, você tem que batalhar por esse ideal. Nós não vamos nos armar de espadas em punho e sair por aí brigando com os bairros ou as cidades ou os vizinhos, né? Mas nós temos muitas batalhas a serem vencidas dentro de nós. E se quer descobrir um universo completamente estranho, procure dentro de você.
que nós somos um universo a ser descoberto ainda. Procure dentro de você. Então, lute o bom combate. Sabe? Se arme de espada em punho e vai em busca aí de descobrir-se. Platão, ele dizia que você é o que você faz quando a última porta se fecha. Então, aí a gente diz assim, quando fecha uma porta, Deus abre uma janela, né? E é verdade, para quem tem coragem de erguer a cabeça e olhar para a janela. Então, Platão dizia isso, que nós somos. Por quê? Porque quando tudo der errado, a nossa atitude diante de tudo isso, quando a gente olhar e achar que está tudo perdido, a nossa atitude diante dessa situação vai mostrar quem somos. E nós temos que ter a coragem de lutar e perseverar por dias melhores. Eu lembro quando a minha madrinha estava nos últimos dias dela nessa existência, com câncer em fase terminal. Um dia eu fui visitá-la e, muito compadecida com o sofrimento dela, ela tinha muitas dores. Eu passei a mão nela e falei assim, dói muito, madrinha? Ela falou assim, dói, mas o que mais dói é esperar. Mas eu estou bem, porque eu sei que vai chegar o momento que vai acabar essa espera. Então, as dores que a vida nos traz, a gente não tem como fugir delas. Porém, como lidarmos com ela é diferente. Isso faz com que a gente desenvolva em nós a capacidade de ser feliz. Só para encerrar, eu quero ler para vocês um trechinho aqui do livro, acho que é Renovando Atitudes, agora não vou me lembrar bem, que eu sempre pesquiso em vários. Sentir e viver a vida interior é muito mais do que ficar pensando nela. Necessitamos tomar atitudes de observação interna e externa. O que se sente, o que se vive e nela se baseia é o fato autêntico. Opinião alheia é conceito relativo. Devemos perceber a vida com nossos próprios olhos. Do contrário, podemos viver existencialmente sem paradeiro, sem rumo e sem porto. Diziam os antigos sábios, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Quando temos um objetivo claro, o universo inteiro conspira silenciosamente em nosso favor. E Jesus disse, tudo quanto suplicardes e pedirdes, crede que recebestes, e assim será para vós. Tudo quanto desejarmos vem ao nosso alcance, se for verdadeiro, se for para o nosso crescimento, vem. Só que às vezes a gente deseja também coisa que não é muito boa para o nosso crescimento e também vem. Então, vamos começar a observar o que a gente deseja, o que a gente pede, o que a gente busca. E quando a gente pedir paciência, saibamos que estamos pedindo o exercício dela. Vamos pedir felicidade, para a gente desenvolver em nós a nossa capacidade de ser feliz. Mesmo diante de todas as adversidades que a vida, sem dúvida, traz e ainda vai trazer. Uma boa noite para todos.